Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que já faz um certo tempo que eu li, mas que foi muito importante para mim porque foi um dos primeiros clássicos da literatura nacional que eu li, até onde eu me lembre, que é O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. E por que eu decidi falar desse livro aqui hoje? Eu decidi falar sobre ele porque recentemente eu comecei a ler esse livrinho aqui, ó, Casa de Pensão, que também é do Aloysio de Azevedo. Então eu tive a ideia, bom, já que eu tô lendo Casa de Pensão, por que eu não falo de O Cortiço, né? Por que não fazer um vídeo falando de O Cortiço? Aí eu já aproveito e falo um pouco mais sobre o naturalismo no Brasil também, que é um assunto interessante que eu também gosto muito. Porém, antes de falar desse livrinho aqui, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo se você já leu O Cortiço ou se você já leu alguma obra do Aloysio de Azevedo, beleza? E bem, como eu falei, O Cortiço ele é um livro do escritor Aloysio de Azevedo, é um escritor maranhense, se não me falha a memória, e ele é um livro que vai ser publicado no ano de 1890, e ele vai ser aí um dos marcos do naturalismo no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais da estética naturalista mais pro fim do vídeo, beleza? Nesse livro, a gente vai acompanhar diversas histórias que vão se passar ali em torno de um cortiço na cidade do Rio de Janeiro. E para quem não sabe, né, o cortiço basicamente é uma versão protótipo das favelas, sabe? Não é bem assim, mas de uma maneira bem resumida, a mesma coisa que as favelas são pra gente hoje, os cortiços eles eram lá no século XIX, sabe? Era um conjunto de várias casinhas onde várias pessoas moravam lá em comunidade. E bem, uma das principais histórias que a gente vai acompanhar aqui no livro O Cortiço é a história do João Romão, que é ali o dono do cortiço, vamos dizer assim, né? E o João Romão, ele é o típico estereótipo da pessoa que quer enriquecer a todo custo e não vai poupar esforços para conseguir isso. Desde o começo do livro, a gente já acompanha essa sede que o João Romão tem de enriquecer e de ganhar cada vez mais dinheiro, de expandir cada vez mais o cortiço, de expandir cada vez mais o seu comércio ali, né? De expandir cada vez mais a sua pedreira. Então, todo esse desejo de enriquecer é o que vai nortear aí basicamente a trajetória do João Romão ao longo da história. E conforme a gente vai acompanhando a história do João Romão, a gente vai acompanhando a história de outros personagens, como a Bertoleza, e dos moradores do cortiço, né? Como, por exemplo, a Pombinha, o Jerônimo e assim por diante. E aí você pode até dizer, né? Ah, então o João Romão, ele é o personagem principal? Sim e não. Sim, porque ele é aí um dos principais focos, né? Um dos principais personagens que a gente acompanha desde o início até o fim da história. Porém, contudo, todavia, eu acho que existe um personagem principal nesse livro que está acima de todos os outros, que é o próprio Cortiço. Nesse livro, a gente acompanha a história do João Romão, mas a gente também acompanha a história do cortiço, sabe? Como que o cortiço é criado, como que o cortiço evolui, como funciona a vida no cortiço, como que os habitantes do cortiço se relacionam, sabe? Então eu acho que se fosse para classificar o personagem principal dessa história, eu acho que o personagem principal é o próprio cortiço, né? É aquela própria comunidade ali. E isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse livro. Porque uma das sensações que eu tive quando eu li é que eu estava lendo uma espécie de documentário. Sabe quando você vai ver um documentário na TV? E aí você tem vários animais vivendo na selva e tal, e aí você tem um narrador no fundo narrando o que cada animal faz? Foi basicamente isso que eu senti quando eu li esse livro. Sabe? É como se o cortiço fosse essa selva e os personagens fossem os animais tentando sobreviver ali. E aí você tem o narrador no fundo narrando o que cada animal faz. E isso também tem muito a ver com o próprio estilo naturalista, né? Eu falei que eu ia falar mais do naturalismo no fim do vídeo, mas é impossível falar de um cortiço e não falar sobre a estética naturalista, porque uma das principais características do naturalismo é justamente
a animalização do ser humano, sabe? Então, essa sensação, né, de você estar vendo ali uma espécie de documentário, acredito que ela seja proposital, sabe? Eu não acho que ela seja por acaso, né? E uma outra coisa também muito legal nesse livro é a questão da linguagem, né? Porque geralmente a gente tem a impressão de que clássicos, eles automaticamente precisam ter uma linguagem complicada, o que não é verdade. E eu acho que o Cortiço é a maior prova disso, sabe? Eu acho que o Cortiço, ele tem uma linguagem muito acessível, tanto para a época, né, do século XIX, quando ele foi feito, tanto para agora. Obviamente tem algumas palavras que você vai ter que pesquisar no dicionário, porque acabaram caindo em desuso, é normal, né? Já fazem aí mais de um século que esse livro foi feito. Porém, ainda assim, a linguagem dele é uma linguagem muito acessível. Eu acho que qualquer pessoa que tenha ali um conhecimento razoável de português vai conseguir ler esse livro. Não à toa que ele é um livro que eu recomendo muito para quem está começando a ler clássicos, né? Se você quer ler clássicos, quer ler literatura brasileira e não sabe muito bem por onde começar, começa por O Cortiço, né? Eu acho que é aí uma boa medida para você, né? E uma outra coisa também muito interessante nesse livro é o narrador, né? A forma como o narrador interage com a história, ou melhor dizendo, não interage, né? Porque na estética naturalista, os artistas, eles vão se utilizar muito de narradores impessoais, né? Ou seja, narradores em terceira pessoa que não vão interferir na narrativa. Eles vão simplesmente pegar aquela história e trazer essa história pro livro, né? Então, o narrador, ele não vai interferir, o que é, de certa forma, uma contradição com a linguagem romântica, né? Porque no romantismo, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o romantismo, inclusive, uma série de vídeos, se você não viu, vai lá, veja. Mas no romantismo, a gente via que era uma coisa bastante subjetiva. A forma como as coisas eram tratadas, elas eram muito influenciadas pela forma como o artista via o mundo, né? Já aqui, não. Aqui, a literatura naturalista, ela vai ser muito objetiva, né? Ou seja, não importa a forma como eu vejo o mundo, o que importa é a forma como as coisas são, sabe? Quanto mais próximo da realidade, melhor. Então, isso é uma coisa que eu também gosto muito aqui, e porque isso acaba contribuindo para que esse livro ele tenha um retrato muito fiel de como eram as condições de vida da classe baixa naquela época no Brasil. Porque se você for ler livros como Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é um livro realista, você vai ver uma história que se passa na classe alta, né? O Bentinho, ele não era um cara pobre, né? Ele tinha ali as suas posses. Já aqui você tem o retrato da classe baixa, sabe? Como é que funcionavam as coisas no meio do povão. Entendeu? Então eu acho que isso também é muito legal de ver, muito legal de acompanhar. Eu que sou um cara de cidade, né, eu acho legal você ver como que o lugar onde você mora se formou. Como é que as grandes cidades de hoje, tipo São Paulo e Rio de Janeiro, elas eram no passado. E eu acho que esse livro ele faz isso muito bem. E bem, como eu venho falando esse vídeo inteiro, mas eu acho que vale a pena ressaltar agora no final, O Cortiço, ele é um marco do naturalismo no Brasil. Então assim, se você tá tendo aula de naturalismo na tua escola e você quer entender melhor como funcionava essa escola literária, como era a estética naturalista, como que são os livros naturalistas, como que era o naturalismo no Brasil, leia O Cortiço, porque eu acho que isso vai te ajudar muito, sabe? Aqui você consegue ver diversas características do naturalismo, como por exemplo, o determinismo, né, a forma como o ambiente, a forma como o meio ali social influencia no caráter e no comportamento do ser humano. Você consegue ver coisas como o cientificismo, o darwinismo social também, eu acho que é bem forte nesse livro. Você consegue ver coisas também como, por exemplo, a animalização do ser humano, né? Lembra que eu falei que é como se você estivesse vendo um documentário onde os seres humanos são tratados ali como animais, constantemente observados. Inclusive, tem até um trecho desse livro que eu acho que é assim, exemplifica muito bem toda essa questão da animalização do ser humano, que algumas pessoas criticam, mas que eu particularmente gosto, que é o trecho onde a Leonie tenta dar em cima da pombinha.
né? Eu vou ler aqui para vocês porque é realmente bem legal. Pombinha arfava, relutando, mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre seu mesquinho peito de donzela impúbere e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue, desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos. Agora espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revolteava em corcovos de égua, bufando e relinchando. Né? Ou seja, aqui, além de você ver a animalização do ser humano, você também consegue ver uma outra questão do naturalismo, que é o instinto acima da razão. Porque se você for pegar o romantismo, você vai ver que o romantismo ele prezava muito pelo sentimento. Né? Você tinha muito o sentimentalismo. Né? Então, o sentimento, a emoção, ela estava acima da razão. Já no naturalismo, você vai ver que é o oposto. Aqui você vai ver o instinto, o sentido, acima da emoção, acima do sentimento. E isso tem muito a ver também com a época, porque nessa época você estava tendo muitas teorias, como a teoria de Charles Darwin, né? Que, entre outras coisas, pregava a ideia de que o ser humano era resultado de um processo evolutivo. Né? Então isso vai influenciar muito os artistas naturalistas, porque se o ser humano ele é fruto de um processo evolutivo, se o ser humano ele é, de certa forma, descendente do macaco, logo nós também possuímos em nós traços animalescos. A gente também possui em nós comportamentos instintivos, comportamentos animais. Né? E isso vai influenciar muito a estética naturalista, a forma como os naturalistas escreviam. E se vocês repararam, a linguagem, por mais que a princípio pareça ser um pouquinho ali complicada por causa de algumas palavras, ainda assim não é uma linguagem super complexa que nem a gente consegue ver em outras obras, né? E isso vai acabar contribuindo também para que alguns livros naturalistas sejam aí uma certa polêmica aqui no Brasil, né? Porque imagina você fazer uma cena que nem essa que eu li para vocês, que tem ali um cunho sensual de uma forma tão explícita lá no século XIX, não era uma das coisas mais fáceis do mundo, né? Então, muitos livros naturalistas vão causar certa polêmica, né? Então, se você for ver aí livros polêmicos na história do Brasil, com certeza você vai ver ali algum livro naturalista, como por exemplo A Carne, do Júlio Ribeiro. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Como vocês puderam ver, eu não falei somente do Cortiço, eu também dei ali algumas pinceladas sobre o naturalismo no Brasil. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo inteiro só falando disso, né? Do naturalismo e do realismo aqui no Brasil, assim como eu fiz com os vídeos de romantismo. Caso vocês queiram, comentem aqui embaixo. Mas, enfim, em termos gerais, eu recomendo muito que você leia o Cortiço. E assim, esse livro, ele não é um livro que foca em assuntos muito filosóficos, tipo a existência, ou a vida, a morte, o bem, o mal, como a gente consegue ver em outros livros de outros autores. Porém, ainda assim, eu acho que vale a pena você ler para você entender como era a vida das pessoas no século XIX, principalmente a vida das pessoas na classe baixa do século XIX, e como que o Brasil se formou também, né? Eu acho que esse livro é um livro que te ajuda muito a entender algumas coisinhas aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante, e já aproveita e dá uma olhadinha nos outros conteúdos do canal também, que são todos muito bons. Um abraço e até o próximo vídeo.